Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de análise da integridade mecânica do motor. Qual é a função dessa aula na nossa formação? Alguns alunos podem se perguntar, professor, mas aqui não é uma formação de elétrica automotiva? É. E por que eu vou aprender sobre o motor? Porque é o seguinte, nessa sessão da nossa formação você vai desenvolver os conhecimentos relacionados à injeção eletrônica. E a injeção eletrônica é um sistema que fornece todos os insumos para o motor. É um sistema inteligente, eletrônico, que fornece combustível, fornece centelha, uma faísca, entre aspas, fornece o ar, tudo na dosagem correta, na mistura correta, para que o motor desempenhe de acordo com a solicitação do motorista. E a injeção eletrônica, ela tem sensores para entender se aquilo que ela está colocando no motor está dando resultado. E por diversas vezes, as injeções eletrônicas, elas colocam os insumos, pulso de injeção, pulso de ignição, etc. Coloca o combustível e a centelha na proporção que ela acredita que seja correta. O motor não responde bem. Os sensores informam essa resposta ruim. E ao invés da injeção condenar o motor, que não tem como ela condenar o motor, ela não tem controle sobre ele, ela condena o sensor. Então é como se fosse assim. Você tá com febre e aí você coloca termômetro, tira o termômetro, aqui tá marcando 40 graus. É como se a injeção falasse, o problema é o termômetro. Sabe? Porque ela não é tão inteligente assim. Ela só consegue detectar aquilo que ela tem sensores para detectar. Resumindo a ópera aqui. Então, muitas vezes a injeção ela vai colocar o que o motor precisa, o motor não vai desempenhar bem, os sensores vão informar para a injeção que não está desempenhando bem, e ao invés da injeção considerar que é o motor, ela acusa erros nos sensores que estão informando aquele desempenho. Não existe código de falha do motor mecânico. A injeção ela só consegue falar com os próprios sensores. Então, para garantir que você consiga trabalhar bem com a injeção eletrônica, é importante garantir que a integridade do motor esteja perfeita. Por diversas vezes você vai ter situações na oficina e nessa aula você vai aprender essa situação. Por diversas vezes, a injeção ela vai acusar um componente e se você não garantir que a mecânica esteja perfeita, não é o componente que está com problema. Isso não é raro de acontecer. Nessa aula nós vamos trazer um exemplo na oficina disso. Um carro que veio de outra oficina e o scanner acusou o catalisador. A outra oficina substituiu o catalisador e não resolveu o problema do cliente. Na oficina nós vamos mostrar nessa aula. Então só uma introdução aqui. A função da nossa aula é impedir que você cometa um erro na hora de trabalhar com a injeção eletrônica. E que erro que você não pode cometer? Que erro é esse? Que essa aula tem a função de não permitir que você cometa. Trabalhar com a injeção desconsiderando a parte mecânica, porque a mecânica influencia nos sinais. E por muitas vezes a injeção vai condenar os sensores, e se você troca os sensores sem garantir que a mecânica seja perfeita, você vai ter um problema de trabalhar sem dar resultado, que na oficina é o pior que pode acontecer. Né? Pior que trabalhar sem dar resultado é só o retrabalho, que é trabalhar e depois trabalhar de novo. Você trabalha a primeira vez, mas como não deu certo, você tem que trabalhar a segunda. E se você trabalhar com a injeção eletrônica sem garantir que a mecânica seja perfeita, você vai trabalhar à toa e vai ter o retrabalho. Tá? Isso quando não consegue resolver, que aí gera frustração total. E eu quero que você se afaste dessa sensação. Quero que você seja alguém sábio, que conheça, que domine, desde a parte mecânica até a elétrica, para que você consiga desenvolver o trabalho na oficina. Então a nossa aula vai ter ela vai ser dividida em duas etapas, para que a gente não permita que você cometa esse erro. Eu vou fazer uma breve introdução técnica, essa vai ser a primeira parte, e eu vou utilizar essa imagem que está aqui do lado, que é a imagem, um desenho, de como é que funcionam as principais peças do motor. E eu vou trabalhar com um ciclo muito específico do ciclo do motor, para explicar para você e te dar a base para você conseguir entender o teste prático, que é a segunda parte.
essa primeira parte técnica eu vou te explicar somente o que você precisa saber sobre o motor para conseguir fazer o teste prático, ou pelo menos para entender o teste prático que você vai fazer, que eu vou ensinar, que eu vou passar na segunda parte. E essa segunda parte da aula eu vou trazer um instrutor convidado, o Rafael, foi convidado pela nossa empresa para trazer essa situação prática em oficina de uma falha no motor, inclusive de um caso que o cliente chegou porque veio de outro local, que trocaram peças e não resolveu o problema. A gente vai amarrar tudo nessa aula. Vamos deixar tudo bem conectado. Perfeito. Então vamos lá para a nossa introdução técnica. Bom, o motor mecânico, aqui ao lado, ele está em corte nas principais peças desse motor. Ele tem a função de ser o berço, de ser o nascimento do giro das rodas. O giro que aparece lá na roda nasce aqui. É essa peça que está com um giro ali, um desenho indicando o sentido de rotação, é aqui onde nasce o torque. O torque do motor, a força em giro, isso é torque. Para que essa peça chamada virabrequim, árvore de manivelas, girabrequim, para que nasça o torque das rodas aqui, é necessário que nessa região, como você que é mecânico já sabe, é necessário que nessa região aconteça, nessa região aqui, entre as válvulas e o pistão, ali se chama câmara de combustão, que é o local onde acontece uma explosão, que é a única parte, o momento útil desse conjunto é agora, é a produção de uma explosão. Por quê? Toda explosão ela gera uma expansão, é chamada de expansão elástica dos gases, mas em resumo, quando você tem uma explosão, existe um aumento de pressão. E o motor ele precisa ter as válvulas bem fechadas, bem estanques, as paredes fixas, para que esse aumento de pressão empurre somente essa parede móvel, que é o pistão. Se essas paredes laterais e superiores aumentou a pressão e elas estão travadas, só tem um local para que essa pressão cause movimento, que é para baixo. Isso é o que acontece durante o ciclo de combustão. No motor veículo leve, aqui dentro da câmara de combustão já existe uma mistura ar-combustível e essa mistura ela é pré-aquecida pela subida do pistão. Então você tem lá duas válvulas, o pistão sobe com uma mistura interna. No momento que o pistão sobe com as válvulas fechadas, ele vai pré-aquecendo essa mistura. Segundo a Bosch, só esse pré-aquecimento chega a 500 graus Celsius. Só no motor ciclo Otto, normal, não é diesel, tá? Ciclo Otto. Então, quando o pistão está fazendo essa compressão dos gases, os gases eles vão se misturando, combustível e o ar vão se misturando, vão se aglutinando, vão se distribuindo igualmente. E além disso, eles vão pré-aquecendo. Esse ciclo é muito importante. Inclusive, o motor de partida serve para isso, para iniciar um ciclo de compressão, para pré-aquecer a mistura e facilitar a combustão. Quando os gases no motor ciclo Otto estão ali nessa temperatura de 500 graus, durante a compressão, a vela vai liberar uma centelha. Você vai aprender como testar velas, como funciona o sistema de ignição nas próximas aulas. A vela vai soltar um arco elétrico, uma faísca. Essa faísca vai causar nessa mistura de combustível e ar, que já está a 500 graus, o início de uma explosão. Ali, exatamente na câmara de combustão, chega a 2000 graus essa explosão. Como ela é instantânea, não derrete nenhuma das peças e as peças estão preparadas para isso. Inclusive, esse calor depois é dissipado pelo sistema de arrefecimento, enfim. Então, o ciclo de combustão à explosão, ele é o ciclo de trabalho, é o ciclo útil do motor. E o ciclo de compressão é o ciclo que prepara para a combustão. Tem gente que acha que a compressão não serve para nada. Aí vamos agora para a parte do eletricista. O que é que o eletricista precisa fazer, realizar, para que o motor, para garantir que o motor esteja em perfeito estado? Você precisa garantir como eletricista que essas válvulas, vela,
paredes e os anéis do pistão estejam estancando essa pressão. Essa pressão não pode vazar. Que imagina, a vela salta a centelha, entra em combustão e essa pressão causada pela explosão, se ela vaza para algum lugar, empurra menos o pistão. E o pistão, quando for lá para o virabrequim, aqui ele é empurrado para baixo. E lá no final, lá no virabrequim, ele é transformado em giro. Então fica um movimento assim, né? Para cima e para baixo, e aqui gira. E o pistão vai para cima e para baixo. Então, se essa pressão vazar durante a combustão, tanto durante a compressão quanto durante a combustão, se essa pressão interna tiver local para vazar, para se espalhar para outros locais que não seja para empurrar o pistão para baixo, o motor perde desempenho. Perde desempenho, consome mais combustível, porque vai precisar ter mais pressão para causar o mesmo desempenho. E além disso, a injeção ela pode acusar falhas em outros componentes que não estão com problema. Ela pode acusar falhas na sonda, a sonda é quem faz a análise depois que esses gases explodiram, tem o restante dessa sobra. Essa sobra vai para o escapamento e a sonda faz uma detecção desses gases. E aí teve uma combustão ruim. A sonda informa para a injeção, olha, essa combustão não foi legal, não foi como a gente esperava. O que a injeção vai fazer? Falha na sonda. A sonda acaba pagando o pato. Acaba sendo a responsável, acaba sendo acusada como responsável por esse sinal que está alterado. Mas na verdade não é ela fez a detecção correta. O problema está na parte mecânica, nesse contexto que nós estamos trazendo hoje. Tem sondas que falham, obviamente. Mas é possível que a sonda, que tem um código de falha na sonda, porque a sonda está enviando uma informação que não é esperada, mas não é problema na sonda, o problema está na combustão, na compressão, está na mecânica do motor. Inclusive a sonda, as duas sondas que ficam no escapamento, a injeção ela cruza sinais para condenar o catalisador. Se esses sinais estão diferentes, pode ser que a injeção condene o catalisador por uma falha mecânica, que é o que nós vamos ver na oficina aqui depois do fechamento dessa parte técnica. Então aqui é só para fazer um contexto. Vocês sabem que a nossa formação é muito prática, ela vai muito para transformar o seu diagnóstico realmente na prática. Só que para você entender o teste que vai ser demonstrado e explicado pelo nosso instrutor convidado, é importante que você entenda a dinâmica do motor e o que vai acontecer se você não seguir o procedimento que nós estamos passando para você nessa aula. Então isso é muito importante. Finalizada a nossa primeira etapa, esse aqui é o contexto do ciclo de compressão, dos dois ciclos, né, de compressão e combustão. Não é uma aula sobre motor, é uma aula sobre exatamente o momento que acontece a compressão e a combustão, para que você entenda o contexto de por que os nossos testes são necessários. E aí você vai, depois que entendeu essa parte técnica, você vai instalar duas ferramentas que precisam ser as duas ferramentas. Você vai desrosquear a vela e você vai instalar duas ferramentas, uma de cada vez. E vai testar a condição de compressão do pistão e das válvulas. Pistão, válvulas e anéis, por exemplo. Que é o manômetro de compressão e o manômetro de vazão. Então, dado esse contexto, vamos lá para a oficina agora. A gente vai direto para a oficina agora com o nosso instrutor Rafael convidado. E ele vai demonstrar para você num veículo que deu problema de consumo, marcha lenta quadrada, chegou numa outra oficina com esse problema, trocaram o catalisador do carro, porque a injeção acusou o catalisador, trocaram o catalisador, colocaram um catalisador novo e o carro continuou com consumo e continuou com falha, com a mesma falha gravada. Por quê? Esqueceram de analisar a parte mecânica do motor. E é isso que é esse erro que a nossa aula não vai deixar você cometer. Vamos lá para a oficina.